Por muito tempo, eu achei que desenvolvimento pessoal era sobre ler mais, acordar mais cedo, ter hábitos melhores, ter uma rotina organizada, mas eu percebi que isso não é crescimento pessoal de verdade. Eu percebi que eu poderia até mudar alguns hábitos, mas continuar sendo a mesma pessoa por dentro. Oi, eu sou Isabel, estou crescendo enquanto cresço, quero compartilhar algumas reflexões que possam te ajudar e te estimular a crescer também. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis crescer, se desenvolver, mas eu aliava muito esse desenvolvimento com uma lista de tarefas que eu precisava cumprir para conseguir atingir o maior nível de desenvolvimento. Principalmente quando eu dava essa época de final de ano, eu já começava com a minha lista. Ano que vem eu vou ler mais livros, eu vou ler X livros, eu vou me interessar por tais assuntos, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer atividade física. E era uma lista infindável de coisas que eu precisava fazer para me desenvolver. Só que quando eu olhei para a realidade do meu interior e do meu coração, eu estava adquirindo até alguns hábitos daqueles que eu gostaria, só que eu estava sendo a mesma pessoa por dentro. E quando eu olhei para dentro de mim, eu percebi que eu estava sendo uma esposa em casa ríspida com meu marido, estava sendo alguém grossa, sem paciência, estava sendo uma pessoa extremamente orgulhosa, que não aceitava a ajuda das pessoas, que não sabia ouvir uma crítica ou ouvir algo de outra pessoa. E eu percebi que dentro de mim tinham muitas coisas ruins que eu não conseguia mudar. E foi aí que eu tomei a melhor decisão da minha vida: buscar a minha essência em Jesus. Sabe, às vezes a gente fica querendo mudar muitas coisas por fora, a gente até consegue mudar, mas o nosso interior tá doente, tá ferido, tá triste. E quando eu percebi essa realidade minha, de ter atitudes aqui em casa com meu esposo que eu não estava achando legal, eu falei assim, eu preciso mudar. Não dá para mim continuar sendo essa esposa que eu tenho sido, porque senão o meu casamento vai acabar. Não dá para mim continuar sendo essa pessoa orgulhosa que eu tenho sido, porque senão, além do meu relacionamento conjugal não estar bom, eu poderia perder amizades, perder a possibilidade de conhecer pessoas diferentes por causa do orgulho. Enfim, eu comecei a olhar para dentro de mim e ver muitas coisas que não estavam legais, que precisavam mudar. Só que percebi que eu só conseguiria mudar isso através de Jesus. Sabe, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela é a mensagem da salvação que vem por meio de Jesus. Né? Jesus foi uma pessoa que veio aqui na Terra e ele foi um modelo para a gente seguir. Ele foi um modelo de alguém extraordinário para a gente seguir, para a gente viver. Então, eu comecei a me propor de ler a Bíblia. Comecei pelos evangelhos, então comecei aqui em Mateus. Ler a Bíblia com outro olhar. E começar a perceber como que Jesus agia, como que Jesus era com as pessoas e como que Jesus me ensina a ser. E, pasme, quando eu comecei a fazer isso e ver quem Jesus era, quem que eu estava sendo, eu estava muito distante de ser alguém melhor. Então, eu estou ainda nessa busca, né, de buscar ser alguém melhor, só que aí agora eu já estou com outro foco, sabe? Meu foco não é coisas exteriores. Eu acho que a gente tem sim que se preocupar com os hábitos que a gente tem, mas eu acredito muito que quando o nosso interior ele tá bom, o nosso exterior ele reflete isso. Né? Tem até um versículo que fala que quando os nossos olhos são bons, todo o resto é bom. Então, quando o nosso interior ele é um interior bom, quando eu entendo o que é amar o próximo, quando eu entendo o que é ser humilde, quando eu entendo o que é servir as pessoas, quando eu entendo o que é viver como Cristo viveu, é impossível não se expor à palavra de Deus, não conhecer Jesus e não ser transformado. E a transformação que Jesus ele faz por dentro, ela aparece por fora automaticamente. E eu consigo perceber muito isso na vida dos discípulos. Se eu pego, por exemplo, Pedro, né? Pedro, ele era super estourado, né? Quando ele conheceu ali, que ele encontrou Jesus, ele tinha aquela personalidade mais forte, então ele era alguém ali mais estourado. E a partir do momento que ele foi convivendo com Jesus, ele foi tendo ali a sua vida, o seu caráter sendo transformado. Quando a gente pega Pedro do início, né, da caminhada com Cristo, quando a gente pega o Pedro do final, a gente parece que são pessoas completamente diferentes. E às vezes a gente está querendo mudar um monte de coisa na nossa vida sem Jesus. E eu vou te falar, é impossível fazer isso. Eu já me frustrei, gente, inúmeras vezes por querer criar hábitos melhores. E eu começava e parava. Falava assim, vou ser alguém melhor, vou ler mais. Começava a ler e parava. Vou ser alguém melhor, vou amar mais as pessoas. Começava e parava. Quando eu tentei me desenvolver por mim mesmo, na minha própria força, eu me frustrei, sabe?
Mas quando eu comecei a pedir Jesus, me ajuda a ser uma pessoa melhor, eu quero crescer. Mas muito mais do que querer ser por fora, eu quero crescer por dentro. Eu quero me tornar alguém melhor, eu quero me tornar uma esposa melhor, eu quero me tornar uma mãe melhor, quero me tornar uma pessoa mais humilde. Gente, é difícil para mim ser humilde. E eu preciso pedir, Deus, me ajuda a ser humilde. Então, quando eu começo a conquistar isso, de ser mais humilde, de amar mais as pessoas, de servir, de ser generosa, eu percebo que eu estou crescendo. E às vezes eu percebo muito que às vezes a gente quer se desenvolver, às vezes para mostrar para o outro, né? Nossa, tá vendo como que eu tô treinando? Tô com o corpo assim. Nossa, tá vendo como que eu tô aqui, ó, esse ano eu já consegui ler 12 livros, um livro por mês. Nossa, tá vendo como que eu tô ganhando dinheiro? Tô crescendo. Só que, gente, esse talvez seja um crescimento muito raso. Crescimento para mim é você ser alguém melhor, é você crescer por dentro. E às vezes a gente não quer crescer por dentro porque ninguém tá vendo você crescer por dentro. Mas esse crescimento por dentro é que ele vai evidenciar por fora. Ele vai trazer frutos. E na palavra de Deus fala que, olha, sem mim nada podeis fazer. Então, se a gente quer se desenvolver, principalmente agora, né, a gente está terminando o ano, vamos começar o ano de 2026. E talvez você está aí, como eu, fazendo 1 milhão de listas de coisas que você quer para se desenvolver. Mas se você começar o seu ano sem Jesus, eu sinto muito, você vai parar no meio do caminho. Começa com Jesus. Busca quem você é em Deus. Busca se desenvolver em Deus. Quando a gente cresce por dentro, esse crescimento ele é evidenciado por fora. E aí eu fico observando, eu gosto muito de observar as coisas. E às vezes eu tô em algum lugar, onde eu moro tem muita mata, então às vezes eu tô em algum lugar que tem uma árvore, e eu vejo aquela árvore gigante, assim, maravilhosa, eu olhando assim, né, por cima. Só que ele por baixo tem as raízes, elas estão ali profundas. Sabe, se a gente quer crescer, se a gente quer se desenvolver, se a gente quer dar frutos permanentes, a gente precisa crescer por dentro, a gente precisa criar raízes. E se a gente criar raízes no lugar errado, a nossa árvore vai cair. Vamos criar raízes no lugar certo? Eu me propus a fazer isso, sabe? E o que mais tem sido interessante é como tem se revelado muitas coisas em mim que não estão legais. E como que isso tem me feito refletir. Eu quero melhorar nisso, só que eu não consigo melhorar na minha própria força de vontade. Eu sei que a força de vontade a gente tem que ter, mas a gente precisa de Jesus, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, esse foi um desabafo e algo que eu demorei anos para descobrir. E tenho crescido bem mais agora, com mais maturidade, entendendo que eu preciso crescer por dentro. Não adianta eu querer pôr uma maquiagem bonita, ir para academia, para todo mundo ver um corpo bonito, se eu não cresço por dentro. Se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou uma pessoa cheia de si, cheia de orgulho, se eu sou uma pessoa que não sabe amar as pessoas, se eu sou alguém que não sabe servir, se eu sou alguém que está o tempo todo pensando em si. E isso não é crescimento. Então, meu desejo para você é que você busque o crescimento no lugar certo, busque se desenvolver no lugar certo, e a gente só consegue fazer isso em Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.